Pois é, pessoal, existe aí essa grande dúvida no mundo inteiro quem foram os pais da aviação, se foram os irmãos Wright ou se foi Santos Dumont. É claro que eu vou defender o nosso brasileiro Santos Dumont como o criador do primeiro avião a propulsão. E nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês a primeira história de acidente aéreo envolvendo passageiros que aconteceu no dia 3 de janeiro de 1928, numa homenagem ao retorno de Santos Dumont ao Brasil. Então é isso aí que eu vou contar para vocês, então fique ligado nesse vídeo, já deixe o seu like de curtida, se você ainda não é inscrito aqui no HKLF, se inscreva. Lembre de compartilhar com a galera e marcar a sinetinha de notificação para quando vídeos novos estiverem aqui no ar, você ficar sabendo. Então bora lá, editor! Solta a vinheta! Então foi isso, pessoal. No dia 3 de janeiro de 1928, Santos Dumont estava chegando da Europa no transatlântico mais rápido do mundo, e eu vou aqui usar da minha colinha chamado de Copacabana, né, que era o transatlântico mais rápido, e os brasileiros resolveram fazer uma homenagem ao nosso patrono da aviação brasileira, utilizando dois aviões Dornier UOL da antiga Condor Syndicate, que a partir dela foi dada origem à Cruzeiro Linhas Aéreas, que foi absorvida pela Varig em 1993. Mas como aconteceu isso? Como é que aconteceu esse acidente? Né? Esses dois aviões, tanto o Santos Dumont quanto o Guanabara, estavam sobrevoando a Baía de Guanabara nesse dia 3 de janeiro de 1928 para prestar uma homenagem a Santos Dumont, que chegava aí nesse transatlântico europeu, fazendo voos, né, rasantes para homenagear o nosso patrono da aviação. Só que em dado momento aconteceu um evento muito trágico, né? O piloto do Santos Dumont foi fazer um voo meio rasante e foi tentar desviar do avião Guanabara, que era outro Dornier UOL da Condor Syndicate, e sofreu aí uma perda de sustentação. Ele sofreu um stall e acabou caindo nas águas da Baía de Guanabara, levando à fatalidade dos seus 14 passageiros, né? Piloto, copiloto e mais 12 passageiros que estavam dentro deste avião. E isso foi um transtorno muito grande para Santos Dumont, que já estava sofrendo de depressão na época pelo fato da sua máquina voadora ter sido utilizado em grande escala para o primeiro grande conflito mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. Né? E nessa situação aí, quando esse avião caiu, né, fatalizando aí 15 pessoas que estavam dentro desta aeronave, que era o Dornier UOL Guanabara, né? Santos Dumont pediu neste exato momento que fosse interrompido qualquer e toda homenagem a ele naquele momento, porque ele ficou muito sensibilizado com essa situação, né? Então, quando a gente para observar, claro que já houve vários acidentes aéreos no Brasil, mas não com passageiros e tripulação. Eram aviões mais simples que levavam um ou dois tripulantes, piloto e copiloto, mas esse foi um primeiro grande voo que existiam aí mais pessoas dentro do avião, inclusive amigos de Santos Dumont, agentes europeus, né? O piloto mesmo era um piloto alemão que estava pilotando esse Dornier UOL, que nessa fatalidade, tentando desviar do Dornier UOL Guanabara, perdeu sustentação, porque ele fez um voo rasante, porque a ideia era liberar neste avião várias mensagens através de paraquedas
para homenagear o nosso querido Santos Dumont, e nesse momento aí ele perdeu a sustentação, e acredita-se que nesse momento que ele fez essa manobra, ele tentou desviar do outro Dornier Wall, que era o Guanabara, para não aumentar ainda mais a quantidade de fatalidades desse acidente. Ele acabou caindo na Baía de Guanabara, né, fatalizando aí todos os que estavam presentes dentro deste avião Santos Dumont Dornier Wall, né? Vou até aqui usar aqui a minha colinha para dizer quem foram, né? Foram os pilotos Pachen, o copiloto gaúcho, que era o Rodolfo Ennett, né? O mecânico de bordo alemão Walter Hessdorf, né? O despachante, né, de voo Guilherme Alt, funcionário da Condor Syndicate, que era o Gustavo Butzke, né, além dos amigos do inventor, o professor Fernando Laboyor, né, filho, Paulo da Graça Maia, o Major Eduardo, né, Valo, que era austríaco, o jornalista Abel de Araújo, né, do Jornal do Brasil, né, e a esposa dele que estava nesse voo também, né, Amaroso Costa, Amaury de Medeiros, Tobia Moscoso e o engenheiro Frederico Oliveira Coutinho, né? Então isso causou uma terrível tristeza em Santos Dumont, que ele já vinha carregando na sua história o trauma de que a sua grande invenção, que era o avião, estava sendo utilizado, né, como mecanismo de guerra para matar pessoas. Ele estava sofrendo uma grande depressão em função disso, né? Então acabou piorando ainda mais, né? Então durante essa manobra aí, que houve a perda dessas pessoas que eu listei para vocês, né, para tentar evitar a colisão com Dornier Wall Guanabara, né? Então esse avião perdeu a sustentação, né, e despencou aí na Baía de Guanabara, e infelizmente levou à fatalidade de todos os seus tripulantes e passageiros, né? Então isso aconteceu ao olho de Santos Dumont e todos os passageiros que estavam a bordo do Cap Arcona, que era o transatlântico que estava trazendo Santos Dumont da Europa para o Brasil, para ele passar uma temporada aqui no Brasil, né? Então, Santos Dumont, que já estava com uma saúde mental muito fragilizada em função da Primeira Grande Guerra, pelo fato de seus aviões estarem sendo utilizados como um mecanismo de arma, né, durante esse grande conflito, aumentou ainda mais o seu processo de depressão, né? Então ele fez questão de que todas as homenagens que estavam sendo feitas a ele nesse dia 3 de janeiro de 1928 fossem suspensas. Ele fez questão de participar do resgate, do acompanhamento dessas vítimas, né, do sepultamento dessas pessoas, como uma forma de homenagem a essas pessoas que estavam tentando homenageá-lo. Isso agravou ainda mais o seu processo depressivo, né, em função do que ele já vinha vivendo aí por causa desse processo da utilização, né, da sua máquina de criação, a sua máquina primordial, né, que seria para transportar pessoas de forma rápida, de forma ágil, de forma segura, sendo utilizada aí nessa Primeira Guerra como arma de combate, né? Então, Santos Dumont piorou ainda mais o seu processo de depressão. Ele acabou voltando, né? Ele ficou um período afastado na sua casa lá em Petrópolis, que hoje é o Museu Santos Dumont, né, para poder tentar lidar com essa situação que foi provocada por esse acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele ficou lá em Petrópolis por um bom tempo. Ele retornou depois para a Europa para se internar num sanatório de saúde mental, para tentar lidar com essa depressão que ele já vinha sofrendo, que foi agravada por esse acidente, né? E com um tempo depois, um sobrinho que era muito próximo a ele foi até a Europa, conversou muito com ele, retornou com ele ao Brasil. Afinal de contas, a sua família é uma família
brasileira, né, para ele poder ter apoio a essa família. Infelizmente, ele se hospedou, né, já vários anos depois, isso já lá em 1932, ele se hospedou no hotel do Guarujá, até que no dia 29 de julho de 1932 ele não aguentou tanta depressão e tanta tristeza que estava envolvendo a sua vida, que infelizmente ele resolveu cometer aí um ato contra a sua própria vida e se enforcou no banheiro desse hotel no Guarujá, para diminuir, minimizar a sua dor, né, em relação a tudo que aconteceu nesse dia 23 de julho de 1932, né? Então esse foi, né, é considerado aqui no Brasil o primeiro acidente aéreo envolvendo passageiros, né, e tripulantes, né, no nosso território, e foi justamente numa homenagem ao nosso querido Santos Dumont que aconteceu, que infelizmente teve esse desfecho trágico, né, que agravou ainda mais a sua saúde mental e que infelizmente anos depois, né, cerca de 4 anos depois, ele acabou sucumbindo ao desejo de retirar sua própria vida, né, porque ele já não estava conseguindo lidar com essa situação. Então esse foi o primeiro acidente aéreo com passageiros e tripulantes registrado na história da aviação brasileira. Sei que é muito triste, né? É uma história um tanto quanto pesada. Eu trouxe aqui para vocês o máximo possível de resumo dessa história, né? A história completa está descrita no livro O Rastro da Bruxa, né? Que conta a história dos acidentes aéreos que aconteceram no Brasil desde 1928 até 1926. 1996. Eu achei interessante trazer essa história aqui para vocês, né? E mostrar que a aviação brasileira mudou. A aviação brasileira não só, mas a aviação mundial mudou muito depois desses acidentes. E o acidente, por mais fatal que ele seja, por mais triste que ele seja, ele traz muitas lições e muitos aprendizados para que a gente possa evitar novos incidentes e novos acidentes, preservando aí vidas de quem viaja de avião, como você e como eu, que sou um grande apaixonado pela aviação. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você não é inscrito aqui no Hangar Calef, dá aquela inscrição para ajudar esse urso apaixonado por aviação continuar produzindo conteúdos de qualidade baseados em evidências para vocês, né? Já deixa a sua marcação de sinalização para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo do que está acontecendo aqui no Hangar Calef. Compartilha com a família e eu deixo para vocês um beijo no coração, um grande abraço de urso e fui!